Olá, queridos alunos, queridas alunas! Chegamos aqui a mais uma parte da nossa saga de concordância verbal. Chegamos ao capítulo, a parte 4, tá? Como se diz aqui em Bragança, um tirinho, uma aula bem curtinha, bem rapidinha, tá? Uma matéria bem simplesinha aqui, bem tranquilinha. Vamos falar de expressões partitivas. Você não ouviu errado, é um nome esquisito, não é muito comum a gente ficar falando esse nome o dia inteiro, mas expressão partitiva significa, elas representam, né, parte de um todo. Lembra bastante matemática, não é isso? Mais ou menos quando a gente quer representar, por exemplo, eu tenho 100 pessoas, aí eu quero dizer que, sei lá, 7 são a favor de alguma coisa, 3 são contra, então eu falo assim, a maioria é a favor. Então, de onde saiu esse a maioria é a favor? Quando eu faço essa conta, né, essa análise matemática de um todo, eu tenho 10 pessoas e estou falando de parte desse todo, sem ser específico, sem falar 7 de 10, 7%, 70%. Quais expressões eu uso para falar isso? São as expressões partitivas, tá? Olha aí, a maior parte, grande parte, a maioria, metade, boa parte. A gente acaba usando isso aí no dia a dia, né? Especialmente a maioria, acredito que seja a expressão mais usada. Tem um nome estranho, mas é isso aí, é facinho. A gente usa isso aí no dia a dia, tá bom? Expressões partitivas. Qual é a regrinha de concordância com esses caras? Tem uma regra básica, que é o verbo ficar no singular. Por que, que a regra básica é o verbo ficar no singular? Acompanha comigo. Apesar de significar aí, né, um número alto, digamos assim, né, um número maior que 1, provavelmente, a expressão maioria, assim como os coletivos, né, quando você pensa em enxame, cardume, boiada, povo, população, todo mundo, você está pensando o quê? Dentro dessa expressão tem um monte, né? Então, um monte de peixe, um monte de boizinho, um monte de gente e por aí vai. Tudo bem, mas a palavra é singular. Então, a palavra boiada é singular. Ó, a boiada estourou. Você não falaria que a boiada estouraram, né? Todo mundo passou. Você não falaria que todo mundo passaram. Aqui as expressões partitivas seguem essa mesma lógica. Elas indicam aí uma quantidade grande, a gente pode dizer assim, mas, a palavra é singular. Então, ó, a maioria chegou, a maioria faltou, a maioria passou, metade ouviu, metade saiu, metade desistiu, metade alcançou a meta e por aí vai. Percebeu então que eu tenho a ideia, a maioria, metade, a maior parte, a ideia é de muita coisa, mas a palavra é singular. Se a palavra é singular, o verbo fica no singular. Simples assim, simples assim. Fácil, né? Tá. E se depois dessa expressão, porque a gente só viu a expressão, e se eu tiver alguma coisa no plural depois dessa expressão? Né? Então, a maioria dos alunos, a maioria das pessoas, o que, que eu faço? Olha que melzinho que é esta bela regrinha aqui. O verbo pode ficar no singular, mantendo o verbo no singular, vai estar certo, olha lá. A maioria dos alunos chegou tarde, metade dos candidatos passou. Então, percebeu? Ó, a maioria dos alunos chegou. Então, eu tenho maioria, que é a expressão partitiva, tenho dos alunos, que é algo aí no plural, e mantenho o verbo no singular. Chegou tarde. Tá certo? Certíssimo. Metade dos candidatos passou. Tá certo isso também, professor? Tá certo, certo, certo. Porque metade é singular, metade passou. Fechou. Bonitinho. Essa é a regra básica de expressão partitiva. Deixar o verbo no singular. Mas o verbo também pode ficar no plural. Esse é o nosso mas aqui da expressão partitiva. Repare comigo. Se o verbo ficar no singular, está sempre certo. Sempre certo, sempre certo. Se tiver só a expressão, a maioria passou. Se tiver expressão, mais algo no plural que a gente viu no slide anterior, a maioria dos alunos passou. Mas, se eu quiser, quando eu tiver esse algo no plural,
se eu quiser realizar a concordância com esse cara aí que está no plural, a gramática também me autoriza a fazer essa concordância. Olha que maravilha. Então posso falar, a maioria dos alunos chegou ou a maioria dos alunos chegaram. Tanto faz, tanto faz. Você que escolhe, você quem escolhe. Uou, uou. Metade dos candidatos passaram. Metade dos candidatos passaram, tá certo? Tá certo, porque eu tenho a expressão mais alguma coisa no plural e o verbo tá concordando com esse cara aí no plural. Poderia deixar a metade dos candidatos passou? Poderia deixar metade dos candidatos passou. Você quem decide. Sim, 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 sim. Oh, que maravilha. Ó, fiz um exemplinho aqui para ficar fácil, né? Então, as duas frases estão corretas? Sim. A maioria dos alunos chegou ou a maioria dos alunos chegaram. Tanto faz, tanto faz. Você quem escolhe. Se eu deixar o verbo no plural, eu estou dando ênfase, digamos assim, à palavra alunos. Se eu deixar o verbo no singular, eu estou dando ênfase, digamos assim, à expressão partitiva. Tá vendo? Mas a gramática aceita os dois, sem dar diferença nenhuma. Que belezinha, professor. Metade dos candidatos passaram, metade dos candidatos passou. Repare que aqui o verbo no singular sempre vai estar certo. Sempre vai estar certo. Cuidado, cuidado, cuidado. Por que um cuidado, professor? Se depois da expressão partitiva eu tiver algo no singular. Pensa comigo, olha como é fácil. Se depois da expressão partitiva tiver algo no singular, de onde eu vou tirar o plural para deixar o verbo no plural? Se eu não tenho plural, impossível ter verbo no plural. Aham, tá? Obviamente o verbo vai ficar somente no singular. Por quê? Pensa aqui comigo, ó. Para eu gerar alguma informação no plural, eu tenho que ter algum plural na frase. Se a expressão partitiva é singular e a expressão que está na frente dela, a palavra que está na frente dela também é singular, de onde eu vou tirar plural para colocar o verbo no plural? Ah, você também não achou, né? Porque não tem. Muito bem, muito bem. Não tem, não tem, tá? Então, metade é uma palavra singular, da sala é uma expressão singular, logo o verbo só pode ficar no singular. Não tem outra opção, não tem outra coisa a se fazer. A maioria do eleitorado compareceu, maioria, a expressão é singular, eleitorado é uma expressão não singular, logo o verbo só pode ficar no singular. Compareceu só pode ficar no singular. De novo, por que que isso ocorre? Porque eu não tenho nenhuma palavra no plural. Metade não é plural, da sala não é plural, maioria não é plural, do eleitorado também não é plural. Tá? Então, resumindo aí, expressão partitiva, verbo no singular sempre certo, tá? Só vai poder usar plural se depois da expressão partitiva tiver alguma coisa no plural para você poder fazer a concordância aí no plural, tá? Caso contrário, só usar o verbo no singular. Hã? Que maravilha, que maravilha, hã? Oh, sabia que você ia gostar. Falei que era uma aulinha curta, vocês merecem agora, né? Depois somar tudo aí, deve ter umas 10 horas de aula só em 3, 4 semanas, mas tudo bem. Fica aí a dica, façam os exercícios, corrijam depois. E é isso aí. Boa semana, força, até a próxima. Fui.